Graça e paz, igreja. Pai do Senhor, bom dia a todos. Meus irmãos, como sempre eu digo, e volto a repetir que é um privilégio ser ministrado pelo Espírito Santo. É uma grande satisfação receber essa honra vinda do nosso pastor, em trazer uma reflexão, um alimento, a palavra vinda do Senhor para essa igreja, para esse corpo. E hoje, meus irmãos, eu gostaria de falar assim sobre aquilo que Deus tem falado no meu coração, sobre a luta que muitos irmãos têm. A luta particular, a luta individual. E o tema da mensagem que o Senhor colocou no meu coração é lutando com Deus. Quando nós falamos isso, pelo menos a mim, a primeira coisa que vem em mente é a questão da luta de Jacó, Jacó lutando com o anjo. Então, eu gostaria de pedir para que toda a igreja abrisse a sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 32, versículo 2, versículo 22. Porque há momentos, meus irmãos, em que Deus nos confronta para transformar a nossa vida. Mas antes da mudança existe uma luta interior. Nós vamos hoje falar um pouco disso, vamos decorrer em relação às Escrituras, vamos fazer uma pregação sistemática, Vamos pegar versículos e vamos dar uma esmiuçada, trazendo pontos aqui em que o Senhor nos revela diante esse capítulo 32, do versículo 22. Vamos ler até o versículo 32, que é até o último versículo. Amém? Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo suas duas mulheres, suas duas concubinas e seus 11 filhos. Assim que as pessoas passaram, Jacó fez que também atravessasse o rio tudo o que lhe pertencia. Entretanto, ficou para trás, sozinho. Então chegou um homem que se pôs a lutar com ele até o raiar da alvorada. Quando o homem percebeu que não seria possível dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutava. Então ele declarou: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Contudo, Jacó lhe rogou: e não te deixarei partir, a não ser que me abençoes. Ao que o homem lhe inquiriu: qual é o teu nome? Jacó, respondeu ele. Então o homem orientou: não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel. Porquanto como príncipe lutaste com Deus e com os seres humanos e prevaleceste. Suplicou Jacó prontamente. Diz-lhe: rogo-te, revela-me como te chamas. Replicou o homem: por que me perguntas pelo meu nome? E ali mesmo o abençoou. Então denominou Jacó aquele lugar de Peniel, que significa face de Deus, porquanto afirmou: vi a Deus face a face, e contudo minha vida foi poupada. Ao romper da aurora, Jacó atravessou Peniel, mancando por causa do golpe que havia levado na coxa. Por esse motivo, os descendentes de Israel, até hoje, não comem o músculo ligado à junta do quadril dos animais, porquanto ele feriu a Jacó na articulação da coxa, no nervo ciático. Meu Senhor, a Ti damos graças, porque Tu és bom, Senhor, e sempre nos ouve. Clamamos o Teu nome, meu Pai, nesse momento, para que Tu possa vir me usar para os Teus filhos, para a Tua igreja, para o Teu povo. Precisamos, Senhor Jesus, de um alimento, Senhor, vindo, meu Pai, do Teu trono. Precisamos ter a compreensão, Senhor Jesus, do nosso chamado, da nossa identidade, daquilo que Tu nos formou, Senhor. Queremos Te agradar e fazer a Tua vontade. Queremos glorificar o Teu nome em nossas vidas, por isso precisamos entender, Senhor Jesus, o que Tu queres que nós façamos, Senhor. Fala conosco,
Fala conosco particularmente, individualmente, com cada um, Senhor, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, é muito interessante a gente falar em relação à individualidade de cada um e os problemas particulares de cada um. Mas isso, a Bíblia ela nos deixa muito claro e nos deixa esse posicionamento que nós temos essa liberdade. E por isso ela nos deixou esses grandes exemplos vindo da parte dele, para que nós pudéssemos estudar, meditar na palavra e para que nós pudéssemos pegar para nós essas dificuldades, esses problemas que esses grandes homens, esses patriarcas passaram. Porque quando nós lemos esse texto já, é o final, né, da grande luta de Jacó, nós temos que trazer também à tona aqui, ressaltar há várias lutas que Jacó teve durante a sua vida. Jacó iniciou, né, a sua vida, a sua jornada já, o seu nascimento já lutando, né, que é onde deu o seu nome, né, aquele que pega no calcanhar, aquele que segura no calcanhar, Jacó. Isso que é o significado do seu nome. Porém, nós vamos dar um outro sentido para esse nome também, pelo que ele ficou conhecido mais para frente. Dito isso, em relação ao nome dado a Jacó, ou seja, desde de início ele já é esse lutador, essa pessoa que procurava sempre se destacar ou sobressair, mas as circunstâncias e a sua vida, ela sempre puxando ele para trás, sempre colocando ele segundo, sempre colocando ele para trás daquilo que Deus queria o entregar, mas ele nunca deixou que as dificuldades e as circunstâncias fizessem ele esmorecer, e muito menos desistir. Desistir, meus irmãos, nunca foi uma opção, muito menos para nós que somos cristãos. Quando nós compreendemos o nosso chamado, quando nós olhamos para aquilo que Deus colocou dentro de cada um de nós, nós temos essa convicção que tudo que nós estamos vivendo não é aquilo que Deus quer para nós, mas é apenas uma passagem, é um trajeto, é um aperfeiçoamento, é uma circunstância onde Deus quer nos moldar para que nós possamos estar preparados para aquilo que vai vir. E aquilo que vai vir, meu irmão, é muito mais maravilhoso daquilo que estamos vivendo, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira, e aquilo que nos espera é muito mais sublime, majestoso, maravilhoso do que aquilo que nós estamos vivendo hoje. Meus irmãos, eu quero que vocês compreendam que aquilo que foi prometido para nós e aquilo que nós precisamos olhar é algo que nós nunca sentimos, nunca sonhamos e nem pensamos, muito menos imaginamos. Não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais doenças, não haverá mais problema de dificuldade física ou limitações. O que haverá para cada um de nós é sermos e recebermos a própria glória do Pai Eterno, olhando para Ele do jeito que Ele é, porque não haverá mais sol, Ele será a nossa própria luz, aleluia. Não haverá mais tristeza, meus irmãos, porque Jesus Cristo andará conosco lado a lado. Então, meus irmãos, quando nós temos essa convicção daquilo que nos espera, não nos curvamos pelas circunstâncias, pela dificuldade, por aquilo que nos afronta todos os dias. E Jacó, ele tinha essa convicção, ele sabia a quem ele pertencia e a que ele tinha sido chamado ou criado. E Jacó, ele sempre enfrentou essas lutas. Lutou contra o seu pai, lutou contra o seu irmão, lutou contra a vontade de sua mãe, lutou contra os desejos e a ambição do seu sogro. Jacó viveu em luta constante, mas Jacó não foi santinho, vocês bem sabem. Mas eu estou usando ele como uma pessoa normal, igual a nós. Porque Jacó, ele não era um ser iluminado especial, semelhante a um arcanjo, ou um ser diferente de nós, não.
Jacó era exatamente igual como nós somos, com as mesmas falhas, defeitos, perfeições, incertezas, angústias, dores. O que nos dá essa diferença, o que nos difere, é o chamado, é a convicção daquilo que foi plantado no coração de cada um de nós. Uns conhecem esse propósito, outros ainda não descobriram. Só que você viver sem o entendimento desse propósito, a qual você foi chamado, é perigoso. Porque você é levado por qualquer situação. Você é convencido por qualquer circunstância. Você é direcionado por qualquer líder aventureiro que vier tropeçar com você durante a sua vida. E Jacó passou a vida lutando com pessoas, com as circunstâncias. Mas em Gênesis 32, ele finalmente luta com Deus. Muitos também vivem assim, brigando com tudo ao redor, quando a verdadeira batalha está dentro de si. Você vive, meu irmão, exatamente como escolheu que vivesse. Você tem exatamente aquilo que você plantou. Então, por muitas das vezes, é aquilo que você culpa terceiros. Você só tem aquilo nas suas mãos, ou independente de luta, ou independente de bênção, é fruto daquilo que você mesmo plantou. Por aquilo que você falou. Por aquilo que você decidiu caminhar. Pelo trabalho que você aceitou e assinou um contrato em ter. Pelas pessoas que caminham lado a lado com você, aquilo que eles falam, aquilo que você fala para eles. Ou seja, você tem exatamente aquilo que você é. Então nós precisamos compreender esse mistério de Deus. Por isso esse tema Deus colocou no meu coração para que nós pudéssemos trazer essa luta. Porque por muitas das vezes nós só queremos bater em fulano, em ciclano, mas nós não nos analisamos e não lutamos contra nós mesmos. Como foi bem aqui, muito bem lido pela nossa diácona Iclésia, né, em relação ao tema principal, né, a leitura oficial dessa manhã, sobre a luta da carne e espírito. O que é a luta contra a carne e o espírito? É o resultado de nossas vidas diárias. É as decisões que nós tomamos todo momento de cada instante de nossas vidas. É aquilo que nos gerencia por dentro, é aquilo que vai externalizar a nossa vida lá fora. E no capítulo 32 de Gênesis, no versículo 7, Jacó teve grande medo e angústia ao saber que Esaú vinha ao seu encontro. Quando ele ficou sabendo que Esaú estava se direcionando ao caminho que onde ele ia para poder encontrá-lo, aquilo lhe trouxe espanto. Mas, irmão Augusto, por que aquilo trouxe espanto para Jacó, sendo que Jacó tinha tomado a decisão de ir ao encontro dos seus familiares? É porque ele queria mudança, ele queria perdão. Ele tomou essa iniciativa para poder apagar tudo aquilo que lhe trazia tormentos e pesadelos constantes e diários. E para que nós possamos esquecer o passado, nós precisamos perdoar o passado. Só que acontece que nada acontece conforme planejamos. Ou nem sempre acontece conforme nós planejamos. Melhor assim, né? Jacó decidiu ir ao encontro do seu irmão. Só que Jacó esperou, arquitetou, penso eu que planejou aquela
comitiva, aquela caravana chegando na casa do seu irmão, que antes era de seu pai. E ele se prostrando aos seus pés e o seu irmão o perdoando. Quando saiu do planejamento, quando sai da nossa situação de conforto, aquilo nos atormenta. Porque Jacó viu que o seu irmão não estava esperando, estava vindo em sua direção com 400 homens de guerra. Mas Jacó não queria pedir perdão para o seu irmão. Só que a situação não favorecia esse perdão. A situação era de conflito. Não era baseado no que Jacó tinha proposto em sua mente. Porque Jacó era marcado por medo, sempre sofrendo sobre as decisões passadas. Ele viveu tentando controlar tudo. Todas as vezes que Jacó recebia uma situação adversa ou contrária daquilo que ele tinha planejado, ele articulava de uma forma totalmente por fora, procurando encontrar e administrar o desconhecido. Ele fez isso com seu pai. E antes de fazer isso com seu pai, ele fez isso com seu irmão. Lembra do prato de lentilha? Ou seja, ele sempre tinha uma resposta pronta, uma estratégia para que ele pudesse alcançar aquilo que ele tinha proposto no seu coração. Ele sempre teve medo de perder aquilo que clamava dentro dele. E ele sempre trabalhou com artifícios, até por muitas das vezes errados, para poder alcançar aquilo que incendiava dentro dele. Ele mentiu para o seu pai, junto com a sua mãe. Então ele cresceu nesse ambiente. Porque se a sua mãe o auxiliou, certamente eles não tinham um convívio muito familiar em relação a respeito ou mentira naquela casa, naquele lar. E Jacó, ele sempre trabalhou nessas decisões passadas. Ele sempre quis controlar tudo. Porque, meus irmãos, quando alguém vive ferido, desenvolve mecanismo de defesa, controle excessivo, ansiedade, manipulação de fuga emocional. Jacó, ele sempre procurou ter esse controle de todas as situações, independentemente se dava certo ou errado, tinha que ser conforme ele queria. E quando gerava, ele procurava ter ansiedade, porque ele achava que ia perder aquilo que o incendiava. E essa ansiedade impulsionava ele, compulsionava no caso, em manipulação. Aí ele perdia esse controle emocional. Ele praticava a mentira para poder alcançar aquilo que feria os princípios e valores de seus familiares. Por quê? Porque ele estava aflito, angustiado, descontrolado, fuga emocional. Muita gente, meus irmãos, ainda não encontrou Cristo porque está ocupado tentando apenas sobreviver. Jacó foi um desses. Muita gente não encontrou a Cristo ainda porque está ocupado demais tentando resolver as suas caquinhas. As suas besteiras jorradas de decisões compulsórias. Não, mas está na igreja, está vindo aos cultos, mas não teve um encontro real com Cristo. Jacó nasceu dentro de um lar, de uma igreja batista, irmão. Digamos assim. Ele era cristão. Melhor, ele era messiânico, que eles esperavam,
Eles conheciam essa promessa do Salvador. Jacó, ele tinha esse entendimento de quem era Deus. Ele recebeu esse ensinamento vindo de seus pais. Sem toda a linhagem, Abraão, toda a linhagem, Isaac. Eles ensinaram exatamente como deveria ser ensinado o seu filho Jacó. Jacó, ele tinha esse discernimento, mas ele não tinha tido o encontro. Eis a diferença de você conhecer e de você se encontrar. Colocando para os jovens que estão aqui, de uma forma mais coloquial, é como se você conhecesse uma pessoa pelo Facebook. O que o Facebook fala das fotos, dos passeios, da vida dela, é diferente do que você ter um encontro com ela. É diferente. Você lê a poderosa, maravilhosa palavra do Senhor, é esplendoroso. Isso é inegável. Mas você conhecer isso aqui e não tiver um encontro, você não vai ter uma vida transformada, não vai. E Jacó não tinha tido esse encontro, por quê? Vivia ocupado demais com os seus erros, com as situações contrárias à chama do seu coração. Ele tinha essa chama no coração. Todos nós temos essa chama do coração. Foi o próprio Senhor que plantou essa chama dentro do teu coração. Alguns têm abafado essa chama. Outros trabalham de uma forma incansável, de uma forma manipulosa, por causa desse desejo e dessa chama do coração. E outros praticam a palavra e vão ao encontro do Senhor da forma como Ele é, e da forma desnuda, transparente, sincera, verdadeira, ao encontro do Senhor, por causa dessa chama desse coração. Existem pessoas diferentes na mesma situação. Por isso, muitos distantes, por isso, muitos afastados, por isso, muitos na frente, mas não sentem a presença de Deus. Por isso, muitos vêm ao culto para analisar o tipo de culto que está sendo ministrado. Outros vêm para o culto para entregar tudo aquilo que é, tudo aquilo que se formou, tudo aquilo que ele se tornou nos pés do Senhor, para poder se desmanchar e apresentar o seu melhor louvor e adoração e culto ao Senhor. E tudo isso parte de um princípio, de você mesmo. Não é do Senhor. É de você. É por aquilo que Ele colocou no teu coração e as decisões que você vai tomar. Em Gênesis capítulo 32, versículo 24 diz: Jacó ficou só. Por quê, meus irmãos? Porque Deus nos leva ao lugar da solidão para tratar nossa alma. Antes da transformação, Deus isolou Jacó, tirou dele família, bens e distrações por um momento. Jacó mandou sua família para um lado, outra parte para o outro, bens, propriedades, servos, concubinas. E chegou um momento que Jacó quis estar só, porque chega um momento em nossas vidas que nós precisamos entender que momento é aquele que nós estamos enfrentando e passando. Porque até aqui, irmão Daniel, tudo que eu tenho feito foi feito de todo o meu coração. Porque até aqui, tudo que eu escolhi e pensei em fazer foi baseado no que eu achava que eu tinha que fazer. Mas olha onde eu cheguei. Eu não consigo ter uma resposta de Deus. O meu irmão está se levantando contra mim, vim me afrontar, matar a minha família. Chega momentos que nós não compreendemos mais. Não entendemos mais o propósito da vida. Por que eu vivo então? Se tudo que eu estou escolhendo ou fazendo não está fazendo sentido, tudo dando errado. E esse momento chegou para Jacó.
Momento isolado. Momento que Jacó ficou só, lá no versículo 24. Porque antes da transformação de sua vida, meu irmão, Deus isolou Jacó. Tirou dele família, bens, distrações por um momento. Eu passei por isso. Quando eu aceitei a Jesus, assim, eu não sabia quem era eu. Eu não sabia de quem eu pertencia. Tudo que eu tinha feito eu sabia que era errado. Eu não sabia para onde ir, porque eu não sabia fazer o certo. Chegou o momento que eu cheguei para minha esposa e falei: eu vou ter que dar um tempo de ir na casa da minha tia e do meu tio, que eram os meus pais aqui no Ceará, em Fortaleza. Porque quando eu vim para o Ceará, eu vim só. Aí eu fiquei na casa deles, eles me acolheram, eles me abraçaram, só que eles estavam vivendo de uma forma exatamente igual como eu estava vivendo antes de aceitar Jesus. Isso me impulsionava a cada vez mais me afundar. Não eles que me levavam, mas eu me decidia ir no mesmo caminho, por não conhecer a verdade como eles não conheciam. E a mesma coisa com Jacó aconteceu. Porque cada um dos familiares de Jacó estava passando por uma luta diferente. Mas eles usavam essa luta para se aprofundar cada vez mais. Mas Jacó, a luta dele não era mais com os outros. A luta de Jacó aqui era com o próprio Criador. Eita Deus! E aí? Quando o próprio Criador te chama face a face. Mas antes de ele te chamar, antes de ele se apresentar a ti, ele vai te deixar só contigo mesmo. Porque o teu maior inimigo é você. Jacó ficou só. Aleluia. O silêncio revela o que o barulho esconde. Na solidão surgem traumas, culpas e perguntas profundas. Há fases em que Deus permite noites solitárias, não para destruir você, mas para revelar você a você mesmo. Um certo dia, a minha bebê, a Sara, 7 anos ela tem, colocamos ela de castigo, sem tela. Hoje os castigos são esses, né? Tirar a tela. Aí ela chegou para a mãe dela: mãe, eu estou muito entediada, mãe. Eu tenho tédio por causa da tela, porque para ela o que supre a ocupação dela, a vida dela, a alegria, a tristeza, o prazer dela, é o que boto na cabeça dela, é a tela, é as pessoas de fora. Mas o que é que a ciência diz? É necessário o tédio. Ele só não pode te consumir, mas é necessário essa solidão. É necessário você pensar nas suas atitudes, nos seus erros, o seu dia, o que te fez chegar até aqui. Não, mas é ainda 11h20, irmão Augusto, certo. Mas tu veio aqui com um propósito. O que te trouxe aqui? Por que muitos não estão prestando atenção no culto? Porque não estão prestando atenção nos próprios pensamentos. Os pensamentos estão vagando, distraídos, distantes, aleatórios. Eles estão controlando a tua cabeça e você está totalmente descontrolado. Você está tão longe do presente. Você está tão distante do que Deus está apresentando e falando com você. Vocês estão entendendo? Quando nós não estamos em nós mesmos, quando nós não identificamos que o silêncio faz barulho, o que eu preciso mudar em mim para que eu possa encontrar o próprio Senhor face a face? A luta com Deus é o confronto entre quem somos e quem fingimos ser. Pesado. Capítulo 32 de Gênesis, versículo 27, ela traz para a gente que
uma palavra de uma pergunta muito interessante que Deus faz. Irmão Cristiano, qual é o teu nome? Por muitas das vezes é uma pergunta estranha, né? Tu acabou de falar meu nome, irmão Augusto. Ele deve estar pensando. Irmã Sônia, qual é o teu nome? A questão aqui que o Senhor trouxe para Jacó não foi: quem, irmã Reclécia, você fala que é? É quem as pessoas falam que você é. Qual é o teu nome? E Jacó lhe respondeu: Jacó. Quando Jacó respondeu, aquele nome foi o nome que os pais me deram. Mas quando Jacó falou quem ele era, outras pessoas que poderiam ouvir, até o próprio Deus, quando ouviu esse nome, qual foi o entendimento? O enganador. Aleluia. O suplantador. Pesado, meu irmão. Aleluia. Isso fala assim de uma forma muito profunda comigo. Porque Deus também mudou o meu nome. Antes eu era chamado Júnior. Antes eu tinha apelidos. Antes eu era conhecido por outras práticas. E hoje, quando eu falo meu nome, ele passa uma outra mensagem. E Deus fez a mesma coisa com vocês. Porque Jacó ficou conhecido como enganador, suplantador. Deus faz Jacó confessar sua identidade antiga. Porque, meus irmãos, transformação começa quando paramos de negar a nossa sombra interior e reconhecemos padrões destrutivos. Porque antes de Deus mudar a sua história, Ele confronta a sua verdade. Não existe cura sem honestidade. Não existe. Então, quem é você? Se você ainda pratica as mesmas coisas que você praticava quando você tinha um nome antigo, você ainda não teve esse encontro com Deus vivo e daí não te deu um novo nome. Antes de tudo, você precisa perdoar. Tudo aquilo que você fez de errado. Você precisa primeiro identificar que você errou, que você erra, que você peca, que você é dependente de Jesus Cristo na tua vida. E sem Ele, por Ele, para Ele, tu não consegue fazer absolutamente nada. Então, é necessário essa identificação do erro, da falha, da carne. Essa necessidade do perdão. Eu errei muito. Mas eu me perdoei. Porque eu não conhecia Cristo. Eu errei muito. Mas eu não erro mais, porque hoje eu sou uma nova criatura. Tudo aquilo que era velho se fez novo. E onde abundou o pecado, superabundou a graça do nosso Salvador, Jesus Cristo. Que aquilo que eu vivia antes, eu não vivo mais. Não devo viver mais. Não posso viver mais. Eu não minto mais. E se eu mentir, eu preciso pedir perdão. Se eu falhar, eu preciso pedir perdão. Não, mas só uma besteirinha. Não é, meu irmão. Porque essas besteirinhas, esse singular vai virar um plural. Vai virar multidões de besteirinha.
Não existe cura sem honestidade, meu irmão. Deus fere, primeiramente, para curar, e quebra para reconstruir. Primeiro, Deus, ele traz à tona quem tu é. Como é o teu nome, irmã Lena? Quem tu é? Se descreva aí. Da forma mais misericordiosa, graciosa. Agora, quem Deus te fez? Quem Deus está te tornando? Primeiro, ele fere, irmão. Primeiro, ele coloca um espelho na nossa frente e nos mostra quantas noites eu chorei. Eu já testemunhei aqui para os meus irmãos. Eu cheguei a tomar até a decisão de não servir mais a Deus, por não ser merecedor. Por quê? Porque Deus estava me ferindo. Porque primeiro ele fere, para depois curar. Ele estava me mostrando, está vendo quão sujo tu é, quão imundo tu se tornou, quão distante tu estava do propósito que eu te criei. Aquela chama que eu tinha colocado em você quando você nasceu, você abafou com a multidão dos teus pecados. Porque primeiro ele fere, para depois curar. E depois ele quebra, para reconstruir. Porque me identifica aí, me fala, qual é o vaso que se quebra sozinho? Não se quebra. Quem quebra o vaso? É o oleiro. Bom é quando o vaso é quebrado pela mão do oleiro. Bora botar assim que é melhor, né? É ruim quando o vaso é quebrado pela mão de terceiros, daquele por quem ele foi comprado. Satanás. Por aquele por quem te pagou pelo teu preço. Satanás. Mas quando você é pago por um alto preço na cruz, ele também tem o direito de te quebrar. Aí a história muda. Só que essa reconstrução, meu irmão, ela é muito pesada, digamos assim. Ela é com muito choro. Ela é isolada. Ela é tediosa. Só que ela tem um caminho a ser seguido, ela tem um processo a ser tomado e ela tem um joelho para ser dobrado. Sendo assim, você será reconstruído. E fazendo assim, você encontrará o Senhor face a face e você chamará o teu quarto de Peniel. Aleluia. Oh, glória. Quem pode chamar aqui o seu quarto de Peniel? Aonde eu encontrei o Senhor face a face. Oh, aleluia. Quem pode chamar aqui o seu lar, o seu quarto de Peniel, onde encontra o Senhor face a face? Versículo 25, tocou na coxa de Jacó e deslocou-a. Jacó saiu mancando, porém abençoado. Perdeu força física, mas ganhou força espiritual. Porque as crises profundas muitas vezes quebram o ego e nos tornam mais humildes, conscientes e dependentes de algo maior, que é aquilo que o Senhor colocou em nosso coração, aquilo que o Senhor plantou dentro de cada um de nós. Esse propósito de vida. Qual é o propósito de todo crente, todo cristão? É as mansões celestiais.
Qual é o propósito de vida de todo homem que procura servir a Deus? É a volta de Cristo. Qual é o maior propósito que possa gerar vida na minha alma, fôlego ao amanhecer, e eu continuar, mesmo diante da dificuldade, das adversidades? É a promessa realizada do meu Senhor, a volta dele. Não deixe o sistema, o mundo te enganar, meu irmão. Não é a compra da tua casa. Não é realização profissional. Não é uma amizade com qualquer outra pessoa qualquer. As pessoas estão substituindo o propósito de vida com coisas superficiais. São metas terrenas. Isso aí são metas terrenas. Você não pode viver caminhando por aquilo que é terreno, meu irmão. Não pode. Você precisa caminhar por aquilo que é terreno, mas é uma meta. É abaixo do propósito maior, daquela chama, daquele desejo, daquilo que o Senhor colocou dentro de você, da sua vida. Algumas dores não vieram para acabar com você, meu irmão. Vieram para acabar com a versão falsa de você. Aqui tem pessoas totalmente diferentes. Ninguém é igual a ninguém aqui. Cada um está vivendo a sua maneira, conforme o seu chamado, as suas atribuições. Então essa palavra não é para todos. Ou então, cada ponto aqui, eu trouxe 5 pontos, eu estou no quarto, terminando o quarto. Cada ponto aqui falou de uma forma especial, com o outro ponto não falou nem tanto. Desculpa, refluxo. Porque cada um tem uma maneira decisória, já decidida, e que precisa decidir, da sua vida. E cada um tem um chamado vindo do Senhor diferente. Mas uma coisa que nós precisamos compreender, que as dores não vieram para acabar com nenhum de nós. Elas vieram para acabar, sim, com a versão falsa que nós alimentamos todos os dias. Daquela falsa identidade, que me respeite, tu sabe com quem tu está falando? Ou daquela imagem que a gente procura passar para as pessoas, mas lá em casa nós somos totalmente diferentes. Ou a necessidade de ser uma pessoa cada vez muito melhor em relação a todos os aspectos, para minha esposa e para os meus filhos. Porque eu não casei para ser feliz. Eu casei para fazer a minha esposa feliz. Porque ela vai ter felicidade baseado no nosso casamento devido à extensão da minha vida no nosso casamento. E se eu sou feliz, o nosso casamento vai ser feliz. Se eu estou deprimido, meu casamento vai ser destruído. Se eu estou mal, meu casamento vai mal. Porque o casamento é só uma extensão. O casamento não é uma caixinha mágica, que é onde que eu estou solitário, onde eu estou triste, eu vou me casar, eu vou ser uma pessoa feliz ou melhor. Não. Então, as dores, meus irmãos, é para acabar com essa versão falsa de nós mesmos. Como é o teu nome? Como é que você pode se apresentar como Jacó ou como Israel? Não deixe ninguém falar se você é Jacó. Não deixe ninguém te colocar como Israel, se você não teve um encontro face a face com Deus ainda. Porque tem muitas pessoas por aí, cheio de nome, cheio de títulos, se colocando como Israel,
mas não tiveram encontro face a face com o Criador. Aleluia. Não deixe ninguém colocar a identidade em você, aquilo que você não é. Aí por isso eu faço a pergunta novamente: quem é você? Como é o teu nome? Ponto 5, quem luta com Deus sai diferente. Gênesis capítulo 32, versículo 28, diz: não te chamarás mais Jacó, e sim Israel. Deus muda o nome porque mudou a identidade. A tua vida só vai apresentar resultados de mudança quando você de fato mudar em Cristo Jesus. Não é porque você está vindo para a igreja que você vai ter a tua vida transformada. Não é porque você de fato tomou uma decisão de acompanhar outras pessoas que você vai ter a sua vida transformada. É quando você encontra o Senhor depois do encontro consigo mesmo. Depois de você ter conhecido a si, pedido perdão por todas as tuas falhas contra as pessoas que você machucou, que você feriu, que você mentiu. Depois de toda essa situação, você ainda vai ficar só. Porque todo o tempo ao seu tempo. Só que tem gente reclamando antes do tempo. Tem gente desistindo antes do encontro. Tem gente chorando. Porque lá no Egito comíamos alho, cebolas. Lá no Egito éramos mais felizes porque íamos para uma festa, íamos para o encontro, tínhamos mais amigos. Eu vivia mais socialmente abençoado, eu vivia mais realizado em relação a prazeres. Lembra da minha filha? Mãe, eu estou com tédio. Eu não gosto de sentir tédio. É o processo para se tornar uma pessoa melhor. É necessário você estar só. Não é necessário você permanecer só. Veja bem o que eu estou falando. Eu estou falando em relação do processo da vida, do momento que você está vivendo. Para alguns aqui estão vivendo um momento de ter que ficar só. Outros estão passando pelo momento de já encontrar o Senhor face a face, para ter o seu nome mudado. E outros já tiveram esse encontro. Já tiveram essa transformação. Já são chamados de Israel, aquele que carrega a promessa, aquele que espera a volta do seu Senhor, aquele que está com a chama acesa, porque tem azeite reservado e cheio do óleo, cheio da graça, cheio da unção, cheio da presença de Deus, porque encontrou o seu Criador face a face. E a esse encontro, meus irmãos, ele gera um alimento, uma graça tão profunda que você desiste de ser você mesmo. Você tem vergonha de ser você mesmo. Você não quer ser você mesmo, porque você quer ser Cristo, você quer ser chamado de cristão. Você não quer ser aquilo que você era, você quer ser semelhança do seu Senhor. Semelhança, eu lá quero ser quem eu era antes, eu quero ser igual a Ele, porque Ele é perfeito. Eu quero amar aqueles que me odeiam, eu quero perdoar aqueles que me apedrejam, eu quero evangelizar aqueles que estão nas trevas, aqueles que viviam exatamente como eu vivia. Eu quero ser a semelhança daquele que me amou primeiro. Porque, meus irmãos, lá em João capítulo 1, versículo 12 diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome,
deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Essa é a tua identidade. Aleluia. Eu falo isso para os meus filhos. Tu não é qualquer um. Mas tu não é melhor do que ninguém. E tu não é pior do que ninguém. Somos a imagem e semelhança daquele que nos criou. Nós somos criados para governar. Mas a partir do momento que você tem essa convicção, esse entendimento, que além de você ser uma criatura semelhante ao Criador, você se tornou filho por Jesus Cristo, aí é a tua identidade, meu irmão. Essa é a tua identidade. Esse é o teu chamado. E o texto ainda fala que você é o herdeiro. Quem tem aqui propagado a sua herança? Como assim, irmão Augusto? Evangelismo. Fizemos um lindo sexta-feira. Felizmente eu não podia, minha filha estava doente, a minha esposa estava trabalhando. Eu tive que ficar com ela. Mas eu estava com irmãos, em coração, em oração. Eu, como filho, como essa identidade, como esse conhecimento que eu sou e faço parte desse reino, por que eu não estou anunciando? Ou pior, por que eu deixo aqueles comentários lá do meu trabalho prevalecer sobre a minha vida? Por que eu deixo a palavra de um incircunciso, para não falar outra coisa, alimentar o meu coração e direcionar o meu dia? Porque eu passo o dia todinho só pensando no que foi dito para mim. Por que eu não penso naquilo que eu sou? Por que eu não alimento aquilo que me dá vida? Por que eu não entrego a vida daquele que me afrontou na presença do Senhor para que o Senhor possa fazer uma mudança na vida dele? Não porque eu não quero que Deus salve ele. Então o problema não é nele, o problema é em você. Você não está com a identidade de Cristo. Você precisa passar pelo vale. Você precisa passar pelo tédio. Você precisa encontrar o Senhor face a face. Porque se você é filho de Deus e herdeiro em Cristo Jesus, você é semelhante a Ele. E o segundo mandamento é... E quem é o nosso próximo? É a irmã Sônia que está do meu lado, é a minha mãe que está do meu lado, é o meu próximo. Agora, nesse exato momento. Mas amanhã no trabalho, quem vai ser o meu próximo? É aquele que está na minha frente, é aquele que está do meu lado. É ele que eu devo amar. Estreito, né, irmãos? Porque a mudança real acontece quando a pessoa deixa de repetir velhos padrões e assume uma nova vida. Lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 7, diz: assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro dos céus. O encontro com Cristo, meus irmãos, não melhora apenas hábitos. Ela muda a sua identidade, o propósito, a direção. Ele muda a sua vida. Então, mudança com Cristo não é apenas mais um ciclo social ou uma agremiação onde nós temos a felicidade de participar, aonde eu gosto de estar, aonde eu me sinto bem estar. A minha identidade em Cristo
é muito mais além, é muito mais profundo, é muito mais agradável, é muito mais profético, é muito mais espiritual. O que nós precisamos voltar a entender é essa tricotomia. Temos que parar mais de viver na carne, nesse bem-estar, nesse prazer momentâneo, nessa satisfação social. Nós precisamos compreender também essa parte almática, essa parte de entendimento de quem eu sou. Qual é o meu propósito, Daniel? Qual é o teu propósito, Daniel? Para que eu fui chamado? Qual é o meu ministério? Não sei. Por que eu não sei? Porque eu não busquei. Por que eu não busquei? Porque eu tenho alimentado mais a minha parte carnal do que a minha parte espiritual, aonde a minha alma leva o alimento do meu espírito. E a minha alma retrai mais o alimento da minha carne. Então, o que eu tenho decidido durante os meus dias? O que eu tenho alimentado mais? A minha carne ou o meu espírito? Quantos tempos eu passo estudando a palavra? Quanto tempo eu passo lendo a palavra? Duas coisas diferentes, estudar e ler. Quanto tempo eu passo orando a Deus? Quanto tempo eu passo apresentando os meus irmãos a Deus? E quanto tempo eu passo nas redes sociais? Quanto tempo eu passo aleatoriamente, de uma forma descontrolada e não administrada da minha vida? Essa é a tua vida. Essas são as tuas respostas. Essas são as tuas particularidades. Ninguém pode falar para você. Que se falarem para você, estão te dando uma identidade que não é sua. E você está aceitando essa identidade. E você não pode aceitar nenhuma identidade que colocarem sobre você. Você não é branco, você não é negro, você não é mulher, você não é homem, você não é rico, não é pobre, não é nada além daquilo que Deus falou que você é. Isso que o mundo fala que você é, para poder dividir entre os irmãos, é para dividir entre quem somos, é para tirar o propósito que Deus colocou no nosso coração. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Tu é aquele que o Senhor é, que você é. Você é governante do seu lar. Você administra a tua vida. Você é reinante. Você é aquele que ora pela vida dos teus filhos. Você é aquele que segura na mão do teu marido e caminha lado a lado com ele mesmo, ele fazendo raiva para você. Você é aquele que dobra os teus joelhos pela vida do teu pastor. Você é aquele que escolhe reinar na terra, porque o Senhor colocou uma chama no teu coração e você decidiu alimentar aquela chama que o Senhor colocou no teu coração. Você é aquele que glorifica a presença do Espírito Santo na tua vida, porque todos veem a vida do Espírito Santo na tua vida, porque isso chega a ser transparente pela graça que foi derramada sobre você. Esse é quem nós somos. Teu nome é Israel. Tu és filho de Deus. E Ele te tornou também herdeiro daquilo que Ele criou nas mansões, nas partes celestiais. Amém? Curve sua cabeça. Meu Senhor, muito obrigado por esse momento, Senhor, de reflexão. Esse momento divisório sobre nossas vidas, meu Pai, onde nós podemos ficar desnudos, Senhor Jesus. Onde a Tua palavra nos traz constrangimento, vergonha. Aonde a Tua palavra, Senhor, nos redireciona, Senhor, do caminho que nós achávamos que estávamos fazendo certo. Ó Senhor, porque por muitas das vezes nós recebemos o Teu chamado e fazemos das nossas articulações, das nossas manipulações para poder enganar nosso Pai, com a ajuda da nossa mãe. E ó meu Deus, porque aquilo que vem do Senhor, Senhor, não precisa de ajuda. Aquilo que Tu tem para realizar em nossas vidas, Senhor Jesus, não precisa, Senhor Jesus, de ajudinha humana. Meu Senhor, nos ensina, Senhor Jesus, a cada dia, a cada momento, Senhor Jesus, a meditar na Tua palavra,
Nos ensina, Senhor Jesus, a darmos um basta, Senhor Jesus, nessa fantasia, Senhor, nessa máscara que nós apresentamos quem nós somos. Eu não quero ser esse Augusto perfeito que eu procuro apresentar, Senhor. Aliás, eu não quero ser eu mesmo, Senhor, eu não quero ser nada. A única coisa que eu quero, Senhor, é ser dependente de Ti, Senhor, é me ajoelhar na Tua presença, Senhor Jesus, porque Tu és o único que pode me ajudar, Senhor. A única certeza que eu tenho, Senhor Jesus, é que eu não sei para onde ir, Senhor, que caminho tomar, Senhor Jesus, e muito menos, Senhor Jesus, o que falar. Se não for, Senhor, pelo Teu Espírito me direcionando, Senhor. Eu estou aqui, Senhor Jesus, porque eu já tomei muitas decisões erradas, Pai, e eu não quero mais fazer essas decisões, porque eu não quero mais ser Jacó, Senhor. Eu estou aqui, Senhor Jesus, porque eu preciso entender, Senhor Jesus, o Teu chamado, meu Deus, e eu preciso compreender, Senhor Jesus, a quem eu pertenço. Tenha um encontro com cada um de nós, Senhor, face a face, meu Pai, em nossas particularidades. Que Tu possa vir se apresentar para cada um de nós, Senhor Jesus. Queremos ver quem Tu és, Senhor, porque só Tu tens o poder da vida. Só Tu tens o conhecimento, Senhor Jesus, de tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós precisamos fazer. Então eu Te peço pela vida de cada um aqui esta manhã, meu Deus. Ajude. Tem pessoas aqui passando por dificuldades, Senhor Jesus. E por estar mergulhado nessas dificuldades, Senhor Jesus, momentâneas, Senhor, por não entender, meu Pai, esse momento que eu estava vivendo, mergulhar o Senhor no processo de uma forma profunda, onde não era para mergulhar, meu Deus. Porque o aprofundamento do crente não é o mergulhamento do processo, o aprofundamento do crente é o mergulhar no Espírito Santo. Porque Ele que vai nos auxiliar a passar pelo processo. O processo não é morada, o processo é apenas o caminho aonde devemos passar, é apenas o Egito. É apenas o deserto. É apenas o Rio Jordão. E é o Senhor que vai fazer essas águas se abrirem. É o Senhor que vai fazer essas águas fecharem e matar o exército do faraó. É o Senhor que vai fazer que o Rio Jordão se abra. É o Senhor que vai fazer você entrar na terra prometida. É o Senhor que vai te dar uma vida nova. Mas não mergulhe no processo. Não mergulhe no tédio. Não aceite essa identidade que o sistema está colocando em você. Falando que você está depressivo, que você está doente, que você está dessa situação. Você não está dessa situação. Você está vivendo somente um processo. E é o Senhor que segura em tuas mãos neste momento e atravessa com você esse processo. Porque a mesma chama que foi colocada em você quando você nasceu, é essa chama que o Espírito Santo tem alimentado. E por isso que você está aqui esta manhã. Não é porque você acha que as músicas são legais, não é porque você gosta da pregação, é porque o Senhor colocou esse desejo no teu coração, dessa necessidade da presença dEle aqui nesse lugar, e que você só está passando pelo processo, então tenha calma. Você não está só. Fisicamente, Jacó ficou só, mas Jacó não estava só.
Você olha para um lado, você olha para o outro, você não vê ninguém. Aquelas pessoas que te ajudavam antes não estão aqui para te ajudar. Todos os teus familiares te abandonaram, mas você não está só. É necessário você passar por essa situação, porque você precisa conhecer aonde você tem errado. Mas não entenda esse erro como um pecado. Entenda como esse erro como identidade. Entenda esse erro como caminho. Por isso esse encontro esta manhã. Jacó não tinha errado o caminho. Jacó não estava andando com pessoas erradas. Jacó estava andando com a sua família, com os seus funcionários. Jacó estava indo em direção ao seu irmão para pedir perdão para ele, para esquecer todos os males que ele tinha feito contra a sua família, contra a sua herança, contra o seu passado, contra os seus pais. Jacó não estava vivendo de uma forma errada, mas Jacó tinha errado. E Jacó estava só, mesmo fazendo a coisa certa a se fazer. Porque o problema aqui, meu irmão, não são as coisas que te cercam, não é a situação que você está vivendo, entenda isso. Tudo aqui é Ele. Aleluia. A tua vida precisa ser em louvor a Ele. Tudo é dele, é por ele, é para ele, são todas as coisas. Então, ele quer glorificar o nome dele na tua vida. Você está sendo esse canal de bênção na vida das pessoas, está sendo. Ele sabe que não, por isso ele marcou encontro com você, por isso essa solidão, por isso os teus familiares precisaram se ausentar um pouco tempo de você. Por isso, aqueles amigos que te aconselhavam não te aconselham mais, porque é preciso você ser aconselhado por aquele que é o teu Criador. Você precisa entender a tua dependência, a tua necessidade, que você, por você mesmo, você vai só fazer as mesmas coisas erradas adiante. Porque você tem esse chamado e você vai montar articulações para alcançar essa promessa, e não é esse o caminho. Não é você, é Ele. Não é as tuas decisões sobre a sua vida, é as decisões dEle para a tua vida. Aleluia. Por isso você precisa marcar o encontro com você mesmo. Consequentemente, você vai encontrar Ele. Porque Ele te fez templo e morada dEle. Aleluia. Por isso essa necessidade que Ele te deu, de você dobrar os seus joelhos e clamar por Ele. Não, Augusto, eu não sei orar só, eu não sei clamar só, pois aprenda. Tem orações que a gente nem precisa falar nada. É apenas choro, alegria. A única coisa que Ele quer, meu irmão, é que a necessidade que você tenha de se derramar nos pés dEle. É ser sincero. Que Ele vai se apresentar face a face contigo e mudar a tua vida. Você vai deixar de ser o Jacó e se tornará Israel. Obrigado, Senhor, por esse encontro. Obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado pelas tuas instruções, pela vida dos meus irmãos e pela vida da minha família que aqui está, Senhor. Abençoe essas pessoas que não puderam vir, meu Pai, esta manhã, mas estão acompanhando essa ministração pelo YouTube. Abençoe a vida deles também, meu Deus. Que Tu possa fazer, meu Pai, da casa deles um lar chamado Peniel. Que Tu possa vir, Senhor Jesus,
nos agraciar com tua presença maravilhosa no nome santo de Jesus Cristo. Amém.